E aí, pessoal, vamos falar sobre nutrição e acne. Trago para vocês aqui o artigo que eu baseei para fazer esse vídeo aqui, que basicamente é uma seleção, uma revisão sistemática que eles fizeram a seleção a partir de algumas palavras-chave. Então, acne, dieta, nutrição, o alimento, chocolate, laticínios, whey protein, gorduras e bebidas. E fizeram um levantamento de 2009 até 2020. E a partir dos critérios de seleção sobraram 53 artigos que envolviam tanto de intervenção como também apenas o observacional. E o que foi mostrado, qual que foi a relação da nutrição com acne de acordo com a conclusão desses e dessas autoras, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que tem influência na acne é referente ao índice e carga glicêmica. Quando você pensa especificamente no índice glicêmico, nós temos, por exemplo, aqui índice glicêmico baixo, que é até 76, médio de 76 a 94, e o índice glicêmico mais alto, que é acima de 94. Basicamente, o índice glicêmico ele é formado quando você fornece uma quantidade X de carboidratos, 50 gramas de carboidratos providos da banana, e faz a medição da glicemia em até 2 horas e compara com o pão branco, tá? Então, quando você pensa no índice glicêmico, ele é um índice um tanto quanto ultrapassado. Normalmente a gente utiliza a carga glicêmica dos alimentos, porque quando você pega, por exemplo, o índice glicêmico de uma banana, ele é baixo. Mas a partir do momento que você vai lá e você adiciona, por exemplo, 3 bananas nessa refeição, a carga glicêmica da refeição já vira média. E quando você adiciona 5 bananas, acaba virando uma refeição de uma alta carga glicêmica. Então a carga glicêmica ela é um pouquinho melhor para estimar essa resposta glicêmica do seu corpo do que referente apenas ao índice glicêmico. E por que isso acontece? Qual que é a relação de acne com a elevação do índice glicêmico? Quando você consome um alimento que tem um alto índice glicêmico, ou seja, aumenta a glicemia, aumenta a quantidade de açúcar que você tem na circulação, você vai ter um estado de hiperglicemia. E quando você tem muita glicemia, você tem que estimular o seu pâncreas, nas suas células beta-pancreáticas, a produzirem insulina. Então você tem uma hiperglicemia e para controlar essa glicemia, você vai ter uma hiperinsulinemia. E esse estímulo de hiperglicemia induzindo uma hiperinsulinemia pode estimular um componente que nós conhecemos como IGF-1, e esse IGF-1 ele aumenta os queratinócitos e a produção de sebo, induzindo uma elevação e um surgimento de acne. Então nós podemos concluir que, por exemplo, quando você tem uma refeição, que ela é uma refeição, um dia, uma rotina, ela é muito mais completa de alimentos com alta carga e índice glicêmico, maior a produção de acne. Quanto menor o índice e carga glicêmica dessas refeições ao longo do seu dia, menor a produção e a intensidade dessa acne. Alguns de vocês vão falar, mas o que é índice e carga glicêmica? Qual que alimento é alto em carga glicêmica, alto em açúcar, vamos assim dizer? Então trago para vocês aqui duas imagens, né? Uma imagem, qual que você acha que tem uma alta carga glicêmica, que vai induzir uma alta quantidade de açúcar, vamos assim dizer, no seu sangue, vai induzir um aumento da produção de insulina e vai aumentar, vai deixar mais exacerbado, vai intensificar mais o surgimento de acne, né? Eu acho que eu falo que às vezes a gente quer que algum profissional fale, mesmo você já sabendo a resposta, mas basicamente você tem aqui alimentos de baixa carga glicêmica, que são presentes principalmente em verduras, em legumes, em alimentos ricos em fibras, então frutas de maneira geral. E quando você tem, por exemplo, alimentos com alta carga glicêmica, alto índice glicêmico, tem relacionado àqueles alimentos que são pobres em fibras. Então não vai ter nada pobres em proteínas, né? Alimentos ricos e aí em carboidratos. Aí você fala, putz, Ciro, então quer dizer que consumir um chocolate, consumir um muffin, tomar um copo de refrigerante pode ser capaz de aumentar, de intensificar a minha acne? Na verdade, não é uma coisa singular. Pensa mais no total do seu dia. Normalmente as pessoas consomem o açúcar em diversos formatos e consomem o dia inteirinho. Então, o que eu quero dizer, acorda às 7 horas da manhã, e quando acorda às 7 horas da manhã, tem que consumir lá aquele café, só que não consegue tomar café sem açúcar. Então já forneceu açúcar às 7 horas da manhã para despertar. 10 horas da manhã, começou a diminuir um pouco a produtividade, vai lá e consome mais um café.
cheio de açúcar. E normalmente 10 horas já começa a dar um pouco mais de fome, vai lá e pega lá uma balinha, pega lá um chocolate, pega uma coisa que também tem açúcar. No almoço, dificilmente coloca uma verdura, um legume, no máximo um pouco de alface, um pouco de tomate, mas sempre tem lá o refrigerante. E depois esse almoço aí é obrigado, né? Tem que ter uma sobremesa, um chocolate, um sorvete, então novamente açúcar. Depois desse almoço é religioso, tem que tomar aquele café depois do almoço, ou seja, mais açúcar. E lá para as 3 horas da tarde, né? Não dá para fazer uma refeição. Imagina que eu vou comer lá frango, carne, peixe, ovo, iogurte 3 horas da tarde. Não, vou comer lá um docinho, alguma coisa e tomar mais café. E isso vai tendo, vai arrastando ao longo do dia inteiro. Então acaba consumindo bastante açúcar ao longo do dia, alimentos com alta carga glicêmica, alto índice glicêmico, e você vai tendo esses picos ao longo do dia. E esses picos ao longo do dia que realmente é onde mora o problema. Aqui especificamente no tema sobre o surgimento ou a intensificação da acne, das espinhas. Segundo tema que o artigo acabou abordando foi referente aos laticínios. Então, temos o leite, o queijo, o iogurte, certo? E foi mostrado, de acordo com a conclusão dos artigos, que quando eles fizeram um levantamento daqueles artigos selecionados, se foi feito o consumo em mais de 3 vezes por semana de fontes de laticínio, foi aumentado em alguns casos, ficou mais exacerbado o surgimento de acne, tá? Também não é relacionado aí com o fator de hiperglicemia, porque o índice glicêmico desses alimentos é um pouquinho mais baixo, mas os compostos bioativos presentes nos laticínios são capazes também de estimular o IGF-1 e, seguindo aquele mesmo mecanismo do exemplo anterior relacionado ao índice glicêmico, são capazes de aumentar a produção de sebo, tá? Lembrando que o laticínios aqui, ele é bem... Todos os alimentos, pessoal, é muito relacionado com sensibilidade alimentar, tá? Então não é que vai servir como regra para todo mundo, mas a literatura mostra que em alguns casos pode sim intensificar. Quando você pensa especificamente nos laticínios, mesmo se você pega um leite desnatado, ou seja, com menor teor de gordura, ou leite sem lactose, que não vai ter referente àquele carboidrato, aquele disacarídeo, também teve, mesmo assim, os sintomas, porque poderia ter uma relação não apenas com o carboidrato ou a gordura, mas também com o conteúdo proteico desse leite. Alimentos gordurosos, aqui foi unânime, tá? Todos os artigos que fizeram um levantamento, a parte mais observacional, quando foi feito alimentos ricos, frituras, fast foods, tudo que aquele alimento açucarado e gorduroso junto intensificou o surgimento de acne. Aqui o mecanismo de ação foi pelo aumento de inflamação geral, e essa inflamação pode induzir a vias que vão aumentar também essa produção de sebo e, consequentemente, de acne. Chocolate também, de acordo com a literatura. Aqui, infelizmente, não é apenas o chocolate ao leite, que é aquele chocolate que ele acaba sendo não rico apenas. Na verdade, ele nem é rico em cacau, mas ele tem cacau, mas rico em açúcar, rico em leite. Então, quando você pega o açúcar e o leite, como já foi dito anteriormente, pode ter uma certa relação com acne, mas até o chocolate amargo, que tem um teor maior de cacau, também foi encontrado uma certa relação de surgimento de acne e o consumo desse chocolate em alguns indivíduos. No mês poderia ser evitado. E aqui, referente a diversos, falam que também encontraram relação com acne com o consumo de ovos, refrigerante, e aqui mesmo escrito salty foods, que teria mais relação com alimentos salgados. Quando acessei o artigo em específico, foi mostrado mais aqueles snacks, né? Aqueles salgadinhos industrializados, tá? E relacionado com o que melhora a acne na nutrição, de acordo com aquele artigo em específico. Lembra, tinha diversos, por exemplo, eles não colocaram sobre suplementação de vitaminas, suplementação de minerais, só de acordo com esse artigo em específico que está remando o tema do vídeo de hoje. Quando você insere na sua rotina fontes de ômega 3, que estão presentes, por exemplo, no peixe, ou na suplementação de ômega 3, e a presença de frutas e verduras em pelo menos 3 porções por semana, frutas e verduras pelo menos aí de 300 a 400 gramas disso por semana, foi capaz de reduzir aí a acne e ajudar nesse tratamento, tá bom? Então, um videozinho rápido aí só para falar um pouquinho mais sobre aquele artigo em específico. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.